Boa noite, meu nome é Gustavo Figueiredo Pires e junto do meu colega Matheus Lima, nós vamos fazer a apresentação da prática 10 do Laboratório de Eletromagnetismo. Primeiramente, eu vou dar uma contextualizada na introdução teórica, né, do que é uma linha de transmissão. Basicamente, a gente caracteriza como linha de transmissão um fio em que a seção transversal dele é muito menor do que o seu comprimento, basicamente. Como exemplo, a gente pode ter as linhas de transmissão mesmo, né, de alta tensão, linhas de transmissão na cidade mesmo. A variação dos parâmetros ao longo de uma linha, nós temos que tanto a tensão quanto a corrente serão variantes em relação ao tempo. A tensão em relação ao campo elétrico e a corrente em relação ao campo magnético. Se nós pegarmos essa mesma variação desses parâmetros ao longo da linha, porém utilizando a constante de propagação, que é essa fórmula dada abaixo, podemos utilizá-la para fazer a análise de Laplace, isso é, a análise de frequência desses parâmetros, tirando eles do tempo. Como a linha de transmissão, tratamos ela como um circuito, não um circuito, mas sim um meio para a passagem de campo eletromagnético. Nós temos que a nossa linha de transmissão pode ser modelada por elementos de circuito, sendo eles o indutor, capacitor, resistor e também que a nossa linha de transmissão terá uma condutância. Essas variáveis estão representadas nesse modelo e elas estão presentes no nosso circuito. Porém, como a nossa linha de transmissão pode ser modelada como uma série de componentes e também como um meio de passagem para o campo eletromagnético, acontece que, se eu passar de um meio para outro, eu tenho descontinuidade na forma de onda, de forma que a onda incidente será diferente da onda resultante. E essa relação é dada pela equação aqui presente. Passando para a parte prática, nós vamos utilizar o software QSC para projetar uma linha de transmissão no substrato FR4 operando em 2.45 GHz e uma impedância de 50 ohms, que é a impedância de casamento. Colocando alguns parâmetros, nesse software a gente insere alguns parâmetros como a faixa de frequência que ele vai fazer a varredura, o εr, o mu e alguns outros fatores. Com isso a gente calcula o tamanho da nossa linha de transmissão. Com isso nós obtemos uma largura da linha de transmissão de 2,88 milímetros e um comprimento dessa linha de transmissão de 43,13 milímetros. Passamos então para a parte do circuito mesmo da nossa linha de transmissão, onde definimos o substrato dessa nossa linha de transmissão, definimos o tipo de simulação, que seria uma simulação transitória com um tempo de parada de 800 nanosegundos, e tivemos que inserir um resistor de 50 ohms para fazer o casamento entre a fonte de entrada com a linha de transmissão. Simulamos então o circuito para alguns casos da linha de transmissão. Primeiramente, começamos com ela vazio. Nesse circuito temos que a tensão de entrada ela chega primeiramente no ponto inicial, depois vai para o ponto do meio e depois vai para o ponto final. Isso podemos ver pelo distanciamento das barras. Logo após, ao chegar no final da barra, essa tensão é refletida e se junta à tensão de entrada e assim dobra o seu valor no ponto de entrada. Após algum tempo no ponto médio e após mais algum tempo no ponto de saída. Na linha de transmissão de curto-circuito, a tensão chega no início, após algum tempo ela chega ao meio, porém quando ela chega ao final, ela é totalmente absorvida pelo meio. Então ela deixa de existir. E aí, na tensão de entrada,
ela é refletida, na verdade, totalmente, só que porém negativamente. Dessa forma, a tensão no meio ela vai a zero e logo após algum tempo, a tensão no início também vai a zero, por causa dessa refletância invertida. Para a linha de transmissão em uma carga descasada, nós temos que a tensão inicialmente irá adotar um valor determinado pela divisão de tensão entre a tensão da linha de transmissão e a tensão da carga, que vai ser igual a 2/3. Então, no ponto inicial, essa tensão assume um valor de 2/3. Essa tensão, então, após algum tempo chega ao meio, mas após algum tempo ela chega ao final, na carga, no caso, que reflete parte dessa tensão, fazendo com que 1/3 volte para a nossa linha de transmissão, aumentando assim a tensão da linha de transmissão de 2/3 para 3/3, ou 1/2, e assim estabilizando. É importante notar que esse tempo segue também aquela sequência, primeiro no início, depois no meio, depois no final. Para o circuito com a carga casada, nós observamos que a tensão inicial do nosso sistema será dada pelo divisor de tensão, e como elas estão casadas, então a tensão será entregue completamente. Essa tensão é entregue completamente no ponto inicial da nossa linha de transmissão, depois de algum tempo no meio, depois de algum tempo no final. E como elas estão casadas, toda a tensão é absorvida pela carga. Fomos então ao laboratório para fazer a montagem prática e validação dos nossos resultados simulados. Para isso, montamos um cabo coaxial inserido no gerador de sinais e deixamos conectamos um conector na entrada e outro conector na saída, os dois indo ao osciloscópio. Com essa montagem, nós conseguimos observar então o efeito da nossa tensão e corrente ao longo do tempo. Para o circuito aberto, nós percebemos que toda a tensão seria entregue para a saída, a nossa entrada assumia a tensão máxima, após algum tempo a saída também assumia essa tensão máxima, e quando a tensão de entrada caía a zero, após algum tempo a tensão de saída também caía a zero. Quando casamos a nossa linha de transmissão em aberto, não com carga, mas simplesmente aberto, nós obtemos um resultado mais claro e também mais visível, e mais notório, também mais limpo, de forma que a nossa tensão ela se apresentava na entrada com metade do valor, chegava então na saída, era refletida e então se somava a entrada chegando ao valor máximo. E então, quando a tensão ia para zero na entrada, após algum tempo a tensão chegava a zero na saída, exatamente com o mesmo tempo anterior, porém de uma forma observada de uma forma mais nítida. Nessa prática, conseguimos ver como o tempo altera a resposta do nosso circuito, principalmente quando consideramos um circuito em linhas de transmissões. O que impede que a nossa análise de circuito normal seja feita. Quando eu falo análise de circuito normal, digo que para um circuito onde a distância entre os componentes é muito pequena, não há efeito de variação de tensão ao longo do tempo. Dessa forma, podemos considerar os valores instantâneos. Porém, para as linhas de transmissões, isso não se conta. E algo importante de se notar nesse caso foi realmente o efeito do casamento, onde quando colocamos simplesmente uma abertura entre aspas casada, isso é, quando colocamos o nosso circuito completamente casado, o resultado que obtivemos foi bem mais limpo e mais claro de se notar.